Havendo número legal, declaro aberta a sessão de hoje, cumprimentando já todos os componentes da nossa Câmara, senhores advogados, dando boas-vindas também ao desembargador Castro, que, na ausência do desembargador Kleber, ele gentilmente participa conosco. Seja muito bem-vindo, desembargador Castro. E eu peço à desembargadora Ângela que faça uma pequena reflexão para que nós possamos começar os nossos trabalhos em paz. Está sem som, desembargadora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento também o colega Castro, a procuradora, a doutora Terezinha, a senhora secretária, e senhores advogados que já estão na sala virtual, e todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem pelas redes sociais, servidores. Senhor presidente, como é de praxe, né, eu muito me alegro quando Vossa Excelência me concede a palavra, essa oportunidade de refletir, de trazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão aquilo que está na carta de Paulo ao povo da cidade de Filipos, como se diz a carta, a epístola aos Filipenses, que é uma... Muitas pessoas, elas falam assim, dessa frase como que fosse uma frase mágica, né? Que diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Muitas pessoas usam essa frase para expressar que em Jesus podemos conquistar muitas coisas, adquirir muitos bens, ou sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Realmente, o Deus a quem servimos tem poder sobre todas as coisas e é o dono de todas as riquezas que existem. Mas muitas das vezes as pessoas falam, se expressam com relação a essa frase de forma errônea, né? Paulo nos ensina, né? Quando Paulo pronunciou essa frase, ele estava dizendo que tinha aprendido a se contentar com aquilo que tinha. Ele completa falando aos filipenses que poderia passar pelo abatimento, pela escassez, pela fome ou pela necessidade. Seu coração estava tão focado em fazer a vontade de Deus que ele sabia que as tribulações eram passageiras e que na vida eterna coisas muito maiores e melhores o aguardavam. Muitos têm sido enganados por líderes que prometem um evangelho somente de vitória. Pouco se fala sobre arrependimento, santidade, amor ao próximo e desapego aos bens materiais. Deus está muito interessado, muito mais interessado na nossa salvação e no nosso caráter do que na nossa prosperidade. Porque sabemos que Ele pode suprir todas as nossas necessidades, mas a vontade dEle vai muito além disso, que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e sejamos salvos. Então, portanto, em tudo sejamos gratos ao Senhor, porque quando entregamos nossa vida a Cristo, podemos dizer como Paulo, que podemos suportar tudo, porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. É nesse sentido, é nesse contexto que Paulo fala essa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E invocando a palavra, invocando a presença de Deus e do seu Santo Espírito para nos guiar, nos orientar nessa sessão de julgamento, para que nós possamos entregar, fazer justiça de acordo com quem realmente merece, com quem realmente faz jus. É nesse sentido que invocamos a presença de Deus para nos orientar. Amém? Amém. Amém. Amém, Excelência. Muito obrigado, desembargadora. Vamos lá, doutora Lívia, nós temos hoje só 3 processos. O segundo da pauta, me parece, eu estou vendo aqui, e deu alguma complicação, parece que ele será retirado de pauta, mas não é o caso dos advogados que estão aqui presentes, né? O pedido de preferência é para qual, doutora Lívia? Processo número 1 da pauta. Processo número 1 da pauta. Apelação civil de 84.6971, Mafre Seguros Gerais como apelante,
doutora Keila Manangão, entre outros, são os advogados. O apelado é José Guilherme Braga de Eix Fernandes Filha, me parece aqui que é advogado em causa própria, sim. Eu sou o relator. Não tem parecer? Eu não atentei para... Tem parecer ministerial? Não demonstrou interesse, mas nada impede da doutora Terezinha a Não, qualquer só momento. conhecimento, só quanto ao conhecimento do processo que está em Perfeito. ordem e tal. A senhora ratifica. Ratifico. Trata-se de, vamos para o relatório, de apelação civil interposta por Mafre contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de São Luís, doutor Marco Aurélio Barreto Marques, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de José Guilherme. Condenou a embargante aos honorários advocatícios em 10%. A apelante se insurgiu, aduzindo a preliminar de nulidade da sentença por cessamento de defesa, ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Arguiu a existência de litispendência e a nulidade da execução por liquidez e exigibilidade. Desculpe, por ausência de título executivo, listado no artigo 784 do Código de Processo Civil, e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Argumentou ainda que a sucumbência foi quitada na transação homologada nos autos da ação de número 08-29-063-83. Nas contrarrazões, o apelado sustentou que não houve cessamento de defesa e nem litispendência. Alegou que a sentença fundamentou com exaustão e técnica a natureza do título identificado, celebrado extrajudicialmente pela recorrente junto ao contrato de honorários, junto com o contrato de honorários e títulos, que deram base à execução. Afirmou que no processo de número, esse que eu já me reportei, 08-29-063, a empresa executada foi sucumbente e estabeleceu um acordo parcial. No entanto, pagou uma parte de honorários de sucumbência relativos ao acordo que realizaram na Justiça. Mas não pagaram os honorários sobre o restante dos valores que faltavam das obras do condomínio, no valor de R$ 4.745.292,05, razão pela qual estavam sendo executados na presente demanda. Não sei se me fiz entender claramente, e a Procuradoria, aqui no caso, não demonstrou interesse, apenas pelo conhecimento, como já foi dito pela senhora procuradora. Eu passo a palavra aos senhores advogados pela ordem. Apelante, apelado. Pois não, dos desembargadores, um bom dia a todos. Inicialmente, agradeço pelas palavras, tanto do desembargador Jorge Rachid quanto da desembargadora Ângela. Cumprimento a todos os membros dessa Câmara. Prometo que serei bastante breve na minha exposição, embora o caso ele realmente exija algumas digressões que envolvem, inclusive, não só esses embargos de execução, que são processos de origem aqui desse recurso de apelação interposta pela Mafre, mas também os autos da ação indenizatória, que foi movida pelo condomínio, que foi representado pelo Dr. José Guilherme. A ação indenizatória é essa já com sentença homologatória de uma transação anterior à própria sentença, já homologada, enfim, e com trânsito em julgado. Excelências, como adiantado pelo desembargador relator, o processo de origem ele tem por fundamento uma execução de título extrajudicial e ele tem por fundamento supostos honorários sucumbenciais ou contratuais. Sinceramente, não sei dizer o que o Dr. José Guilherme entende que ele seria devido. Honorários esses que teriam como gênese um termo de quitação extrajudicial, que foi firmado entre a Mafre e o condomínio,
que o doutor José Guilherme representou nos autos da ação indenizatória, que aqui já foi mencionada. Excelências, fazendo um brevíssimo esforço dessa outra ação, essa ação indenizatória ela teve por fundamento um sinistro de incêndio que acometeu o condomínio, que foi representado pelo doutor José Guilherme. Não havia negativa de indenização securitária em relação ao pagamento dos danos causados por esse incêndio. A ação indenizatória foi ajuizada. No curso da ação, anteriormente à sentença, as partes celebraram um acordo homologado judicialmente. A MAPFRE foi representada por nós, o condomínio foi representado pelo doutor José Guilherme, e no bojo desse acordo, no bojo desse acordo, ficou previsto o pagamento de um valor total de cerca de 7.600.000 reais em favor do condomínio, e também ficou previsto, e esse valor, adianto que fique bem claro, foi pago pelo doutor José Guilherme, um valor de mais de 200 mil reais a título de honorários advocatícios de sucumbência. Nesse instrumento de transação, ficaram previstas, evidentemente, cláusulas de quitação e cláusulas prevendo expressamente a quitação pessoalmente pelo doutor José Guilherme de honorários de sucumbência que ele tivesse a cobrar contra a máfia, e também ficou previsto que nenhuma parte poderia exigir da parte contrária o pagamento de honorários contratuais que fossem devidos por ela ao advogado por ela contratado. É absolutamente natural. Na verdade, fugiria qualquer mínimo bom senso que a interpretação fosse outra. Bom, como eu disse, esse acordo ele foi homologado. A decisão homologatória desse acordo transitou em julgado, sem interposição de recurso por nenhuma das partes. E, no bojo já daquela ação indenizatória, a MAPFRE se surpreendeu com um expediente, na falta de uma melhor palavra, absolutamente lamentável, daqui, parte contrária, do doutor José Guilherme. Excelência, nos autos daquela ação, o doutor José Guilherme inaugurou um cumprimento de sentença, aduzindo que faria jus a mais de 20% de honorários advocatícios. Como eu disse, presumo que sejam de sucumbência, mas realmente não entendo o que o doutor José Guilherme entende por lhe ser devido, afirmando que, em virtude de um termo de quitação, agora extrajudicial, que foi celebrado pela MAPFRE e pelo condomínio, sem representação do doutor José Guilherme. Ele não foi signatário desse termo de quitação. E um termo de quitação que, basicamente, foi fundamentado no fato de que a regulação de sinistro, como eu já adiantei, ela não havia sido finalizada. Inclusive, no primeiro termo de quitação, foi aquele homologado judicialmente, ficou previsto que a regulação seguiria e que, sendo apurados novos prejuízos ao condomínio, esses prejuízos seriam eventualmente indenizados pela MAPFRE em valores que seriam apurados posteriormente. Mas, como eu disse, a sucumbência teve declaração expressa de quitação. Pois bem, excelências, o processo de regulação continuou, a MAPFRE apurou novos prejuízos indenizáveis, pagou esses prejuízos diretamente ao condomínio, e foi aí que ela se surpreendeu com esse cumprimento de sentença que já mencionei, e que o doutor José Guilherme basicamente se entende credor de 20% de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor total desse termo de quitação. Ele se entende credor de quase 1 milhão de honorários advocatícios de sucumbência, em razão desse segundo termo de acordo, nesse termo de quitação extrajudicial, celebrado entre MAPFRE e condomínio. Excelências, o juízo em que tramitou esse cumprimento de sentença, muito corretamente notou imediatamente a absoluta inexistência de título executivo judicial, simplesmente porque o termo de quitação não prevê o pagamento de honorários. Como eu disse, foi um termo de quitação extrajudicial. A MAPFRE não contratou serviços do Dr. José Guilherme, evidentemente. E, enfim, se ele tem alguma questão com honorários contratuais, evidentemente essas questões são atinentes à relação do Dr. José Guilherme com o condomínio que ele representou nessa ação indenizatória. Portanto, a MAPFRE se viu forçada a apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença naqueles autos, despendeu valores com garantia do juízo, e essa impugnação, como eu já adiantei, ela foi muito corretamente acolhida, reconhecendo-se a inexistência de título executivo judicial a embasar essa cobrança, por assim dizer. Foram interpostos recursos nesse cumprimento de sentença. O doutor José Guilherme acabou interpondo um recurso incabível
naquela oportunidade, ele acabou interpondo o agravo de instrumento contra uma sentença de extinção de cumprimento de sentença. Esse recurso já foi julgado por essa polenda Câmara, que reconheceu realmente a hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento e também da apelação subsequente, que de maneira data vênia temerária foi interposto intempestivamente, com interpretações absolutamente forçadas do que deveria ser um recurso tempestivo. Excelências, a MAPFRE também interpôs um recurso de apelação naquela demanda, que foi julgado monocraticamente pelo aqui desembargador relator, e já foi interposto um agravo interno naquela oportunidade, mas esse outro recurso de apelação ele somente discute a gratuidade de justiça, que foi absolutamente, equivocadamente deferida ao doutor José Guilherme, e também discute a rejeição do pedido da MAPFRE, que é renovado aqui nessa demanda de que estamos tratando, de que o doutor José Guilherme seja pessoalmente condenado ao pagamento de multa por litígio de má-fé. Mas, excelências, passando então dessa primeira ação indenizatória para essa ação de execução, aparentemente surpreendido pela inexistência de título judicial a embasar essa cobrança que já me referi, o doutor José Guilherme ele ignorou vários institutos jurídicos, inclusive da dispendência, e ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial, tendo por base esse segundo termo de quitação, que, como eu disse, não prevê o pagamento de quaisquer honorários advocatícios ao doutor José Guilherme, que, como eu disse, já assinou um termo de transação, outorgando expressa quitação à MAPFRE por quaisquer honorários, que lhe poderiam ser eventualmente cobrados. Excelência, como já adiantado na leitura do relatório, já me referi aqui a todos os valores envolvidos no caso, não preciso voltar a essa questão. Realmente me falta compreensão do que seria o título que o doutor José Guilherme pretende executar. Nós sabemos que, nos termos do artigo 784 do CPC, uma execução de título extrajudicial ela precisa ser fundada no título executivo extrajudicial, título esse que precisa ter certeza, liquidez e exigibilidade. Excelência, certeza absolutamente nenhuma. Como eu disse, o termo ele não prevê o pagamento de honorários advocatícios para o doutor José Guilherme. Em relação à liquidez, fico ainda mais surpreendido, porque na falta de qualquer percentual que justificasse essa cobrança, o doutor José Guilherme simplesmente chegou com o máximo legal, previsto legalmente pelo 85 do CPC, e cobra 20% de honorários advocatícios sobre o valor desse termo de quitação, que eu já disse que se referem a cerca de R$ 1 milhão em valores líquidos. Exigibilidade, também nenhuma, excelência, simplesmente porque não existe previsão de pagamento desses honorários. A MAPFRE se viu, portanto, forçada, após ter sido intimada para pagamento do valor executado, sob o pretexto de que existiria um contrato de honorários entre a MAPFRE e o Dr. José Guilherme. É verdade que esse ponto da decisão ele foi depois reformado em sede de embargos de declaração propostas pela MAPFRE, e o juiz Acor reconheceu que inexistem honorários contratuais entre o Dr. José Guilherme, mas a MAPFRE, mesmo assim, foi intimada para pagamento, teve que apresentar novamente garantia do juízo para que não sofresse penhora em suas contas bancárias de um valor tão expressivo. E, decorrida a fase de instrução, que foi encerrada lamentavelmente, e esse é o motivo do nosso pedido de declaração de nulidade, sem a produção de prova testemunhal, que seria da síndica do condomínio que o doutor José Guilherme representou naquela ação indenizatória, que poderia, evidentemente, prestar esclarecimentos sobre toda a relação contratual que existiu entre o condomínio e o doutor José Guilherme, e também sobre as circunstâncias para a assinatura desse próprio termo de quitação, que não previu o pagamento de honorários ao doutor José Guilherme. O juiz Acor, ele condenou a MAPFRE, portanto, ele reforçou a existência dessa dívida, simplesmente aduzindo que os honorários seriam presumíveis. Excelência, presumíveis. Sinceramente, não sei nem dizer a que fato esse fundamento da sentença realmente se refere. Presumíveis por quê? Como eu disse, o doutor José Guilherme assinou um instrumento de transação outorgando quitação expressa à MAPFRE por quaisquer honorários, fossem contratuais, e repito, não existe o contrato entre a MAPFRE e o doutor José Guilherme, fossem honorários de sucumbência já pagos para ele em mais de R$ 200 mil no bojo daquela ação indenizatória, e, portanto, a MAPFRE se viu
obrigada à interposição deste recurso de apelação, que foi dotado de efeito suspensivo, deferido por esse excelentíssimo desembargador, para que não sofresse, portanto, penhora em suas contas bancárias. Como nitidamente resumido no relatório que foi aqui lido, os argumentos da MAPFRE são, portanto, de litispendência desses embargos à execução perante aquela ação indenizatória, como eu disse, embora tenham sido inaugurados expedientes temerários pelo Dr. José Guilherme naqueles autos, esses autos ainda não transitaram em julgado, né? Existem recursos, enfim, e a decisão que não conheceu do recurso de apelação do Dr. José Guilherme ainda não transitou em julgado. Se referem também os argumentos da MAPFRE à ausência de título executivo, se referem também à quitação dos honorários de sucumbência em favor do Dr. José Guilherme em virtude da assinatura daquele primeiro instrumento de transação. Se referem também ao fato de que aquele instrumento de transação ele foi celebrado antes da aprovação de sentença, e a hipótese prevista legalmente a inexistência de direito ao pagamento de honorários, ou enfim, custos processuais, em caso de acordo homologado antes da sentença. E se referem também, Excelência, à questão de subsidiária, mas assim, muito subsidiária da questão de diminuição do percentual, pelo menos, que é cobrado pelo Dr. José Guilherme, porque, sinceramente, se eu não sei de onde surgiu a pretensão do Dr. José Guilherme, muito menos eu sei de onde surgiu a pretensão de 20% de honorários de sucumbência. Excelência, como eu disse, não estamos falando de honorários que foram fixados por sentença, são honorários inventados. E se eles são honorários inventados, eles não se submetem aos mínimos e máximos legais. Por que não 1%? Por que não 0,5%? Por que 20%, Excelência? R$1 milhão por qual trabalho? Como eu disse, o doutor José Guilherme ele não participou desse termo de quitação. E se ele, sinceramente, tem honorários a cobrar, que ele cobre do seu cliente, se assim entender devido. Excelências, também estamos pedindo aqui, pelos muitos argumentos que aqui já expus de forma no possível, né, resumida, de condenação do Dr. José Guilherme ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque, sinceramente, não é o que se espera do exercício correto, por assim dizer, da atividade de advocacia. Portanto, Excelências, estamos pedindo o provimento do recurso de apelação da MAPFRE para a declaração expressa de nulidade da sentença atacada ou, alternativamente, se assim entender, de reforma para que se reconheça que nada é devido ao Dr. José Guilherme, para que os honorários de sucumbência fixados aqui nesse procedimento contra a MAPFRE sejam invertidos em desfavor do Dr. José Guilherme e que também seja reconhecido que não faz jus ao benefício da equidade de justiça. Muito obrigado, Excelência. Doutor Marcos, muito obrigado pela atenção e que peço Vossa Excelência ter dito que iria ser breve, mas exauriu o seu prazo regimental. Eu vi um minutinho aqui, Excelência, já fui encerrando. Agora eu passo a palavra ao advogado da parte apelante, que fala em causa própria. Pelo lado. Bom dia, Excelência. Bom dia. Gostaria de saudar ao doutor relator, doutor Jorge Rachid. Gostaria de cumprimentar a desembargadora Ângela Salazar, ao desembargador Castro e a doutora procuradora aqui presente. A despeito de a sustentação oral do advogado apelante, eu sou figurando agora como apelado, na pessoa física, ser tão somente direcionado à minha pessoa física, eu vou contar a história desse processo, Excelência, da forma técnica, e eu não vou agir de forma a desrespeitar o meu colega, tá? Diferentemente das palavras que foram proferidas aqui. Então, em respeito à própria pessoa dele e em respeito à advocacia, tá? Eu vou contar a história desse processo com a desembargadora Ângela, desembargador Jorge e desembargador Castro. Em 2019, o prédio chamado Punta del Este, ali próximo do Ibis Hotel, pegou fogo, e um fogo de expressivas dimensões, onde tiveram mais de 8 apartamentos 100% comprometidos. E ali naquele prédio, nós tínhamos 60 famílias, 60 apartamentos. Não sei se vocês se recordam disso, ali próximo do Ibis, ele fica ao lado de um prédio que hoje está sendo construído como chamado Almari. Então, infelizmente, nós tivemos em 2019, no começo da pandemia, um incêndio de grandíssimas proporções naquele prédio, certo? E, na época, por diligência do condomínio, e eu tive a oportunidade de figurar como advogado do condomínio,
na época, por diligência do condomínio, nós tínhamos uma apólice vigente desta seguradora bem aí que está recorrendo, né? Que, na época que foi oferecido para o condomínio, né, que a gente sabe, muitas pessoas sabem, não vou entrar em detalhes, não vou em questões pessoais, mas muitas pessoas sabem que quando a seguradora oferta um serviço, né, para ela captar o recurso daquele consumidor, ela é muito rápida, ela promete, ela diz que vai trazer coberturas a eventuais sinistros, ela promete coberturas de conteúdo individual, etc. Tá? Mas na hora de fornecer, né, a cobertura ao risco que é feito na hora do incêndio, a gente sabe que isso não acontece. Então, aconteceu aquele incêndio, nós solicitamos administrativamente a seguradora que oferecesse a cobertura, porque eram desembargadora Ângela, desembargador Jorge, desembargador Castro, eram 60 famílias que tiveram que sair daquele prédio do Punta del Este imediatamente. E ali nós tínhamos pessoas acamadas, nós tínhamos pessoas deficientes, nós tínhamos idosos, crianças, todas as famílias, por conta da interdição do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros interditou, todas as famílias tiveram que sair imediatamente. No outro dia nós ligamos para a MAF, solicitamos a MAF, não, nós temos que fazer um processo de regulação, né, do sinistro, do incêndio, e o incêndio lá ainda por acontecer. E se passou vários e vários tempos, né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque estava dentro do outro processo, mas depois de meses, as pessoas lá de fora, sem poder voltar para o apartamento, que passou por essa questão da interdição, se não fosse Deus, que a desembargadora Ângela falou sobre isso, se não fosse Deus, se não fosse o Poder Judiciário, através do juízo de primeiro grau e também do segundo grau, aquelas pessoas estariam desguarnecidas até hoje. Tá? Até hoje, se não fosse o Poder Judiciário. E a gente sabe que a seguradora ela somente respeita as decisões do Poder Judiciário. E naquela época, ali em 2020, ainda haviam em torno de 40% dos serviços que estavam sendo executados no condomínio, obras estavam sendo executadas no condomínio. Então, ela sofreu várias condenações, várias decisões, determinando que se procedesse a cobertura para aquelas pessoas que estavam necessitadas, né? E aí, naquele momento, Excelência, eles chamaram a gente para fazer um acordo parcial do processo. Um acordo parcial do processo. Guilherme, onde é que está isso? Está aqui na cláusula 2.3. Eu vou ler para Vossas Excelências. Cláusula 2.3 da ação, né, no ID 2207-1468. Está aqui, está lá. Isso foi acordado entre as partes. Um acordo parcial no processo. Eu vou ler para Vossas Excelências. Convencionam as partes que ainda há danos relacionados à reconstrução das áreas comuns do prédio, afetadas pelo incêndio, que poderão sobreviver ao segundo transigente. Ou seja, ainda haveria mais a parte remanescente. Ou seja, a seguradora, mormente no que se refere à retirada dos pilares de travamento da edificação. Ou seja, o incêndio foi tão comprometedor que comprometeu a própria estrutura do prédio, certo? A própria estrutura do prédio. E foi feito, naquele momento, eles chamaram a gente para fazer o acordo parcial, pagaram a sucumbência, como o próprio advogado aí, doutor Marcos, mencionou, ele reconhece que houve a transação, ou seja, existe o título executivo extrajudicial, ele reconhece na fala dele, está gravado isso, tá? Reconhece que foi feito o acordo parcial, reconhece, inclusive, na fala dele, que eles pagaram os honorários de sucumbência do primeiro acordo parcial. E aí eu pergunto, por que não querem pagar o restante? Qual a justificativa que não querem pagar meus honorários em face do restante? Aí eles pegaram do restante das obras que faltavam, depositaram, fizeram um acordo, Excelência, queria chamar a atenção de Vossa Excelência para esse momento. Eles fizeram um acordo que eles não juntaram no processo, com cláusula de confidencialidade, para que não se ingressasse em juízo, para que não... Qual era a boa-fé? Já que ele falou de boa-fé, qual era a boa-fé? Chegar no próprio juízo de base do processo e dizer, olha, já está aqui a parte que falta do acordo, Excelência, aqui sim nós estamos dando quitação integral das obras que faltam ao condomínio, tá certo? Aqui a parte faltante, está aqui os honorários. Por que eles não fizeram isso? Para não pagar meus honorários? Para não pagar as custas do processo? Para não pagar os emolumentos? Quer dizer, se faz um contrato subreptício, clandestino, com cláusula de confidencialidade, só para não ter a homologação judicial e não pagar meus honorários? Tá certo. Se não fosse a Justiça do Estado do Maranhão, e aqui
peço venha para saudar ao desembargador Jorge Rachid. Não fosse aquelas 60 pessoas, até hoje estariam desguarnecidas na mão dessa seguradora aí, Excelência. Se não fosse o Poder Judiciário do Maranhão. Agora, o Poder Judiciário, ele tem, pelo princípio da petição, né, da rogação, ele foi feito através da interpelação do advogado, que sou eu, contra esse gigante aí, que é a MAF, do que ele está dizendo. Então, nada mais justo eu cobrar, como ele mesmo reconheceu, e aqui, Excelência, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência para o ID 2207-1468, onde a própria seguradora diz que o acordo firmado está lá, no processo do qual ela não impugnou o acordo, que o acordo firmado, essa parte que faltava, ela é em complemento do acordo realizado no processo 082-9063, dígito 83. Ela mesma diz, está lá no ID, Excelência, em complemento, ou seja, esse acordo ele é consectário do primeiro, ele é consequência do primeiro. Por que eles pagaram, né, os honorários de sucumbência, como ele mesmo disse aí? Por que eles pagaram os honorários de sucumbência do primeiro acordo e dizendo que não existe a possibilidade de pagar? Ora, doutores, eu não vou me direcionar ao doutor Marcos, eu vou me direcionar ao que está previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Eu não tirei isso do nada, não. O senhor mesmo disse que está previsto no máximo legal. Eu pedi, sim, o máximo legal, tá certo? Por conta da má-fé da empresa seguradora que fez nesse processo. Está lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, que é um direito do advogado de 10% a 20% do valor da causa. E por conta da má-fé, sim, pedir o valor máximo que é previsto na lei. Eu não estou tirando isso do nada, não estou tirando isso de lugar nenhum. A própria empresa reconhece, tanto é prova que todos os processos de base, Excelência, todos os processos nós ganhamos, tá certo? Todos os processos aos quais o doutor se referiu, nós ganhamos no primeiro grau. Então, o que eu estou aqui pedindo, eu estou aqui na condição de apelado, porque eu ganhei na base, ganhei no primeiro grau, em todos os processos de primeira instância. O que eu estou aqui a rogar, a suplicar a esta egrégia Câmara, é pela minha verba honorária, que é de natureza alimentícia. Eu sustento a minha família com os meus honorários, com a minha advocacia, e uma advocacia tradicional, né? E eu não estou aqui pedindo coisas indevidas. O próprio advogado, na sua sustentação oral, reconhece que eu fui advogado do condomínio e que a MAF pagou meus honorários sucumbenciais, ou seja, ela ficou sucumbente na meia parcela, no acordo parcial, que está previsto isso tudo no processo. E por que não quer pagar sobre os 4 milhões que ela depositou e que fez lá de forma subreptícia, com cláusula de confidencialidade? Por que fizeram com cláusula de confidencialidade? Né? Por que fizeram isso? Por quê? Para não ter que pedir homologação judicial, para não ter que pagar advogado, para não ter... E ele mesmo disse que eu não fui signatário do acordo que ele fez com o condomínio, depositaram lá, entendeu? E por que não pediram homologação judicial? Para não pagar custas, para não pagar emolumentos, para não pagar as despesas, para não pagar imposto, para não pagar os honorários advocatícios. Então, Excelência, eu não quero me estender, eu gostaria aqui mais uma vez de suplicar a Vossas Excelências que neguem esse apelo promovido pela empresa MAF, tá certo? Porque o que está sendo vindicado aqui são honorários alimentares, são uma verba alimentar. Eu sustento a minha família com toda humildade, boa fé, sustento a minha família com os meus honorários da prática advocatícia habitual, tá certo? Então, isso eu gostaria de solicitar e rogar, suplicar esta Igreja Corte que negue o recurso dessa empresa, né, e que dê provimento, que mantenha a sentença de base, para que, enfim, eu possa garantir um direito que é meu, que está previsto na lei. Tá? Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Desculpe a emoção, mas agradeço a disposição de Vossa Excelência a me escutar. Vamos, então, aqui para o voto. Inicialmente, a apelante alegou a preliminar de nulidade da sentença por cessamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Em que pese os argumentos da apelante, entendo que os mesmos não merecem razão, tendo em vista que nada impede que o magistrado julgue antecipadamente a causa, dispensando a produção de provas quando a questão for unicamente de direito
ou já houver prova suficiente dos fatos alegados, como no caso. Sobre essa matéria, nós temos o magistério doutrinário, esposado por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidério, sobre o assunto. Ele fala mais ou menos assim: se o pressuposto para a incidência do artigo 330 do CPC está o feito bem instruído, evidentemente não pode o juiz julgá-lo de maneira imediata quando há insuficiência probatória, contingência que o forçaria a formalizar o seu julgamento com a aplicação do artigo 330 do CPC. Vem também mais, já em defesa também nesse sentido, preliminar de cessamento de defesa, que deve ser rejeitada, pois que é desnecessária a realização de produção de prova em audiência, em si considerando que os fatos foram suficientemente comprovados por documentos juntados aos autos, capazes de convencer o julgador para formar seu entendimento nos termos dos artigos 330, inciso 1º do CPC, e 355, inciso 1º, já do Código atual. O anterior é do Código anterior também. Preliminar rejeitado. Isso aí eu trago à colação um julgamento da 4ª Câmara, do dia 1º de agosto de 2016, do colega José de Ribamar Castro, colega que está presente na nossa sessão de hoje. No tocante à preliminar de litispendência, é disso que o Instituto em questão funda-se na teoria da tríplice identidade, cujo conceito legal encontra-se delineado no artigo 337, parágrafo 1º, 2º e 3º do novo Código de Processo, que diz, aí eu junto e falo sobre esses artigos. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial do processo de execução de número 083-76-18 não possui os mesmos pedidos da petição que interpôs o recurso de apelação no processo de número 0829-063, sendo este último mais amplo. Assim, não há que se falar em ações idênticas. Por sua vez, verifica-se que cuida os autos de embargos à execução, movidos pelo ora apelante, após o ajuizamento pelo embargado apelado da ação de execução de título extrajudicial, que levou o número 0837618/21, cujo objeto era a cobrança de honorários advocatícios, em razão de instrumento assinado pela executada embargante com o condomínio Ponta del Este. De acordo com a tese, esse documento e os instrumentos que comprovam que atuou como advogado, no caso, a exemplo do contrato de honorários celebrado com o condomínio, que demonstram a possibilidade de executar a quantia. Dessa forma, verifico que devem ser reconhecidos como título executivo judicial nos termos do artigo 784, inciso 3º, 13º, cumulado com o artigo 24 da Lei 8.906 de 84. Rejeito, portanto, essas preliminares que eu acabei de anunciar. Esse é meu voto, rejeitando essas duas preliminares. Desembargadora Ângela. Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Castro. Eu rejeito, presidente. Não está configurado o cessamento de defesa. Por essa razão, eu acompanho Vossa Excelência. Então, rejeitadas as preliminares. No mérito, as alegações feitas pela embargante, ora apelante, são bastante sucintas e não poderia ser diferente, na medida em que a controvérsia reside na natureza jurídica do instrumento celebrado extrajudicialmente entre ela, o embargado e o condomínio Ponta del Este, assim como sobre a necessidade de pagar honorários sucumbenciais sobre o valor do instrumento. Com efeito, resta incontroverso nos autos o fato de que houve acordo judicial entre o condomínio, representado pelo embargado, e a embargante, na qual o patrono recebeu honorários sucumbenciais. Portanto, não necessita de análise probatória. Aí eu trago à colação também
alguns entendimentos, fato incontroverso não necessita de prova, e se uma parte alega a ocorrência de um fato e a outra não nega, presume-se que a alegação é verdadeira. Isso é um entendimento que eu trouxe do Tribunal de Minas Gerais e também do Tribunal de São Paulo. Resta, portanto, a necessidade de averiguar se o pleito do exequente embargado é, de fato, manifestamente improcedente, como alega embargante. No caso, verifica-se que o acordo judicial celebrado entre o embargante e o condomínio Ponta del Este previu a necessidade de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, o que foi cumprido. No entanto, o contrato prevê uma cláusula do que determinou que aquele pacto não compreendia todos os danos consequentes do incêndio, uma vez que os prejuízos ainda não tinham sido mesurados, ficando a compensação de tais danos condicionado para o futuro, ou seja, para o momento em que fosse possível quantificar novos danos. E foi justamente esse novo acordo que foi celebrado e juntado pelo embargado, o qual compreendeu a transação sobre os danos calculados de maneira superveniente. Tal acordo não foi negado pelo embargante, que se limitou a argumentar que este não configura uma continuação do acordo, nem dá ensejo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Todavia, na análise do documento juntado aos autos, verifica-se que este representa, sim, continuação do acordo, na medida em que a transação celebrada no processo de número 0829063 previa essa possibilidade, e apesar de presumidos, pensar de outro modo seria abusar da boa-fé de todos que devem guardar na celebração de negócios jurídicos, artigo 422 do Código Civil, na medida em que a parte exigiria que alguém presumisse um comportamento que é contrário ao adotado anteriormente. Ademais, os honorários representam uma cláusula acessória a um acordo, e, pelo princípio da gravitação jurídica, o acessório deve seguir o principal. Por óbvio que existem exceções, mas essas devem decorrer da lei e do próprio contrato, o que não se aplica aqui nesse caso. Aí eu trago também a colação outros entendimentos, no mesmo tocante, por força do princípio da sucumbência da gravitação jurídica, em tendo sido julgado procedente a demanda originária, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios recai automaticamente ao vencido. Colegas, por essa razão, eu estou entendendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau e negado provimento ao apelo que foi interposto. É com meu voto. Desembargadora Ângela. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Castro. Desembargador Castro. Estamos sem som. Agora sim. Presidente, aí nós temos dois acordos. O segundo acordo, ele resolvendo os danos relativos ao incêndio, porque esses danos não estavam abarcados no primeiro acordo. Aí daí a razão desse segundo acordo. Eu entendo que os honorários entram porque, ao fazer este segundo acordo quanto ao incêndio, eu entendo, por via de consequência, que neste segundo acordo os honorários estão inseridos. Razão pela qual eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, anunciando o resultado, por unanimidade de voto, negado provimento ao apelo, mantida a sentença de primeiro grau. Doutor Marcos e doutor José Guilherme, muito obrigado pela comparecência dos senhores. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Desembargadora Ângela, muito obrigado. Desembargador Castro também, desembargador Jorge, muito obrigado. Bom, o próximo processo, bom dia para todos. O próximo processo da pauta é o de número
2, não é isso? O processo de número 2, que tem como apelante Cláudio Bruneta e Jurema Bruneta, na apelação civil de número 2078, Balsas, e os apelados Carlos Alberto Mercury, Elisete Bertolini Mercury, entre outros, o advogado doutor Renan Brito de Queiroz, eles, antes de anunciar, eu sou o relator desse processo. É uma ação declaratória, conexão com a ação de despejo por falta de pagamento, preliminares de irregularidade de representação processual e impossibilidades jurídicas rejeitadas, prova de inadimplência dos compradores e de a notificação extrajudicial, direitos à benfeitoria, pré-eclusão. Essa aqui é a ementa, é a resenha da ementa, e eles pedem que não seja julgado, que seja suspenso esse processo, porque tem algum recurso pendente ainda em recurso especial, alguma coisa assim. Mas nada impede de se julgar essa demanda, não tem absolutamente nenhum sentido ficar. Se nós ficarmos aguardando, nós não teríamos como dar prosseguimento à demanda. Então, eu estou indeferindo o pedido que foi formulado no dia 6 de novembro, para que fique sobrestado esse processo, esse julgamento. Não vejo por que razão, por essa razão, eu estou votando, vou fazer o julgamento dele. Ok, colegas? Então, vamos lá. Eu vou só ler porque a questão da emenda não tem processo, não tem julgamento, ou não tem advogado para sustentação, né? Não. Então, se os colegas me permitirem, já que tem os votos já juntados, apelação civil, ação declaratória, conexão com ação de despejo por falta de pagamento, preliminares de irregularidade da representação processual e impossibilidade jurídica foram rejeitadas. Prova da inadimplência dos compradores e da notificação extrajudicial, direito às benfeitorias, preclusão. Deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade de representação, tendo em vista que foi juntado aos autos a procuração devidamente assinada pelos apelados. Preclui a alegação de impossibilidade jurídica do pedido por inadequação da via eleita, uma vez que a parte não se insurgiu contra a decisão do juízo, a COR, que afastou a preliminar, restando incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato de compra e venda de imóveis rurais e que os réus não pagaram a integralidade do valor acordado, bem como que estes foram notificados da intenção dos autores de não renovarem o contrato de arrendamento. Forçoso concluir que a boa-fé sempre esteve com os requerentes, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da ação declaratória. A ação de despejo por falta de pagamento somente pode ser lidida com a comprovação da quitação, o que não ocorreu no caso presente. Esse item mata praticamente com toda e qualquer manifestação da parte contrária. Verificando-se que os réus não especificaram nem pleitearam as benfeitorias em contestação, resta configurado a preclusão, apelo desprovido. É como eu estou votando, pergunta à colega Ângela como vota. Acompanhando Vossa Excelência, senhor presidente, já tenho conhecimento prévio do vosso voto. Desembargador Castro. Presidente, se verifica aí uma falta de pagamento. Pois é, uma coisa resumida nesse sentido. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso interposto. Nós vamos agora para o último processo da pauta, não é isso, doutora Aline? Também sem sustentação, não é isso? Ação. É isso? Isso, senhor. Então, vou me permitir ler aqui a emenda. Apelação civil de número 810305, Marcelo Magno Ferreira de Souza, como apelante, apelado do município de Brejo, doutor Nathanael Rodrigues, é o procurador. Eu sou o relator e
o parecer da Procuradoria é pelo desprovimento do recurso. Ratifica, doutora Terezinha? Ratifico. Ratificado. Então, eu vou ler aqui a emenda. Apelação civil, mandado de segurança, necessidade de dilação probatória, não cabimento. O controle da legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar de forma concreta a mencionada ofensa aos referidos princípios. Não cabe mandado de segurança quando a questão de fato que embasa a lide demanda dilação probatória. Isso já é conhecido por todos, a gente sabe que isso é impossível através de mandados. Por essa razão, colegas, eu estou aqui negando provimento ao apelo nos termos, acompanhando o parecer ministerial. Apelo desprovido. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Desembargador Castro. Presidente, tem o artigo 7 da Lei de Mandado de Segurança. Isso não cabe ilação probatória, porque a prova é pré-constituída. Se a prova não for pré-constituída, então, acompanhe Vossa Excelência. Ok. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso acompanhando o parecer ministerial. Colegas, hoje está assim, com estilo de segunda-feira, mas não é segunda-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã já é sexta-feira. E me parece que nós não vamos ter sessão das câmaras, né? Amanhã. Então, resta-me agradecer a presença de todos que colaboraram com o nosso trabalho, os servidores, o membro do Ministério Público, os colegas Castro e Ângela e doutora Lívia também. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje.